Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Conhecendo o Espiritismo, com Edmar Barros. Edmar Barros. Olá, ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Um abraço ao Márcio Eduardo, à nossa frente, a Cláudia, Callenberg, em São Paulo. Assim, aos ouvintes que nos acompanham no mundo, esses ouvintes que fazem parte de diversas religiões, nacionalidades, bem-vindos ao nosso programa. E nesse momento que estamos começando o nosso programa, temos assim a alegria e a satisfação de entrar na sintonia com Jesus, pedindo inspiração e que a nossa palavra seja mais fácil, o nosso raciocínio, que quando começamos o nosso programa em nome de Jesus, ele torna-se com mais luz, que o Mestre Jesus e os benfeitores espirituais possam nos inspirar neste programa, mais um programa. Como os nossos amigos e amigas ouvintes já conhecem, o nosso trabalho que estamos apresentando nesse instante faz parte do projeto Pesquisa Espírita RBE. Nesse momento, nós estamos apresentando na Rádio Brasil Espírita esse programa na abrangência do projeto Pesquisa Espírita RBE. Para facilitar ao ouvinte que está chegando agora, vamos verificar que o projeto Pesquisa Espírita RBE, ele, assim, vamos dizer, revive o ensinamento, a simplicidade de Jesus e preservando o trabalho de Kardec. Quer dizer, o projeto Pesquisa Espírita revive a simplicidade do ensinamento de Jesus e Kardec para todo o mundo, sendo que o projeto Pesquisa Espírita, junto com a RBE, nós temos no Instagram, no Facebook, no Twitter, mostrando toda essa temática da preservação do ensinamento de Jesus. Hoje nós vamos, assim, depois dessa apresentação, o nosso tema, pluralidade dos mundos. Ao ouvinte que tiver oportunidade, por favor, se você estiver num lugar disponível, então depois, nas redes sociais, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Como sempre, reforço, as palestras são muito boas, os programas de TV, da Rádio Espírita, tudo são estímulos. Enfim, todas as informações sobre o Espiritismo. Mas recomendamos sempre o estudo individualizado e, se possível, de grupo, das obras de Allan Kardec. Se possível, um livro de papel, porque nós possamos abri-lo sem dependência de internet, mas em PDF também nós poderemos encontrar. Feito o preâmbulo, que é justamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nós
abrimos, por exemplo, esse que nós estamos estudando, o Livro dos Espíritos, é uma tradução do professor José Herculano Pires, contendo os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, por intermédio de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Essa tradução é a tradução que geralmente nós escolhemos para os nossos estudos, mas tem a FEB e outras. Sugerimos sempre porque esse material foi justamente traduzido diretamente do francês, com o cuidado do professor Herculano Pires. Resumindo, no Livro dos Espíritos, contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo o ensinamento dos espíritos superiores, por intermédio de diversos médiuns recebidos e ordenados por Allan Kardec. Dentro do tema, que é a pluralidade dos mundos, foi feito esse introito, porque, relembrando, e sempre relembramos em nossos programas, que a segunda revelação, que a primeira foi Moisés, a segunda com Jesus, que personificou. Porém, Jesus nada deixou escrito. E os seus livros, todo aquele material sobre o ensinamento de Jesus, foram feitos por terceiros, muitos anos após, vieram as traduções. Mas o ensinamento de Jesus, o Espiritismo, ele mostra que são verdadeiros esse ensinamento de Jesus, tirando a letra, tirando as dificuldades, as deturpações, através justamente da universalidade dos ensinos da ciência espírita, que nos mostra justamente que o Evangelho de Jesus, ele deve ser, além de ser lido, estudado, praticado. A facilidade com a terceira revelação, porque Allan Kardec ele recebeu essas comunicações de diversos médiuns e de diversos centros espalhados pelo mundo. Então, é um estudo da espírita muito profundo. E também o principal desse trabalho espírita, porque segue o método científico. Porque nós sabemos que tem a ciência tradicional e a ciência espírita. A ciência espírita tem seu próprio método, usa sobretudo a lógica e a razão. E considerando o principal é que a doutrina espírita ela serve de chave, de alavanca, de motivação para que entendamos o Evangelho de Jesus. É como disse, Jesus não criou religião, Jesus não escreveu nenhum livro, e todo o material que nós temos do Novo Testamento, justamente dos evangelistas, foi escrito pelos evangelistas. Mas também, com o tempo, as traduções, as dificuldades na comunicação, a imprensa surgiu com Gutenberg. Estamos vivendo nesse momento, eu sempre digo, um momento ímpar, um momento muito bonito no nosso mundo, aonde nós poderemos acessar os conhecimentos de Jesus e da doutrina espírita e transmitir, por exemplo, nas casas espíritas, através das exposições tradicionais, dos estudos em grupo, mas possuímos também a capacidade do lado virtual, através da internet. Um exemplo, Rádio Brasil Espírita, a Rede Brasil Espírita. Sempre, todos nós temos oportunidade, tanto no sistema Android como no sistema do iOS, a RBS, assistir filmes, tudo grátis.
boas palestras. Não precisamos mais sair do descanso dos nossos lares para acessar a RBE. Assista assim, qualquer expositor, não vamos citar os nomes para não... O tempo é muito curto. Filmes, e a rádio 24 horas no ar, a Rádio Brasil Espírita. Diversos expositores mostrando a doutrina espírita. É essencial esse momento. O mundo, expiações e provas, passando numa transição, e para o ensinamento de Jesus é uma maravilha, porque a doutrina espírita revive como terceira revelação o ensinamento de Jesus. E esse momento é ímpar, é um momento incrível que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo todo, porque todo o manancial do ensinamento espírita é possível, tanto através de livros físicos, do mesmo modo nós temos acesso ao lado virtual. Por exemplo, a Federação Espírita Brasileira possui todas essas obras básicas de Allan Kardec para baixarmos gratuitamente, e outros sites. Sempre divulgamos autores espíritas clássicos, tem todo aquele manancial dos espíritas antigos, por exemplo, não só Allan Kardec, mas grandes estudiosos, como Lombroso, Bozano e outros mais, Deolindo, Amorim, Caibe Schutter e diversos autores que nos motivam a conhecer mais a doutrina espírita. As obras de Chico Xavier. O principal de tudo é que a base é o Evangelho de Jesus e as obras de Allan Kardec. Todas as outras obras têm subsídio. O Espiritismo diz o mesmo: não vim destruir a lei. Prosseguindo em nosso raciocínio, esse momento, como dizia, é um momento muito bonito do mundo, onde a informação corre de maneira rápida, célere, e junto a ela nós pegamos carona e divulgamos o trabalho de Jesus para o mundo inteiro, com muito mais facilidade, através do lado virtual. Mas a motivação, o que nós sugerimos sempre, é conhecer Allan Kardec e Jesus, que são as grandes novidades, na sequência lógica: Moisés, Jesus e Kardec. A grande novidade ainda é Jesus e Kardec. Sempre será novidade, porque onde está tudo sintetizado no Livro dos Espíritos em nossas mãos. Almácio perguntará: quantas perguntas tem esse livro? Vamos olhar. Vamos puxando, faz de conta que a gente não sabe. Será que quantas ele está perguntando? Então, haja pergunta, tem a conclusão. Mas vamos na pergunta. 1019 perguntas. A última: o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra? Aí vem: o bem reinará na terra quando entre os espíritos que a vêm habitar, os bons superarem os maus. Então eles farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a terra os bons espíritos e afastará os maus. Mas os maus só a deixarão quando o homem tiver banido daqui o orgulho e o egoísmo. Essa é a pergunta. Tanto a primeira pergunta como a última são maravilhosas, são motivadoras. Tudo tem a ligação com o nosso tema. A transformação da humanidade foi predita e chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. Ela se realizará pela encarnação de espíritos melhores, que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus que a morte ceifa diariamente, e todos os que tentem deter a marcha das coisas, serão excluídos, porque estariam deslocados entre os homens de bem, cuja felicidade perturbariam. Irão
para mundos novos, menos adiantados, cumprir missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para o adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes na sua exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido? E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si o germe de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Isso é uma pergunta que vamos refrisar. Ela é curta, diz. E no homem que veio à terra em condições semelhantes, trazendo em si os germes de suas paixões e os traços de sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? Considerado dessa maneira, o pecado original se refere à natureza ainda imperfeita do homem, que só é responsável por si mesmo e por suas próprias faltas, e não pela de seus pais. A pergunta número 1, que é Deus, que é a causa primária de todas as coisas, junto com a pergunta 1219, é uma profundidade que dá um ano de palestras, de seminários, congressos espíritas e etc. Continuando, vós todos homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que tiverdes semeado. Infelizes dos que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, pois sofrerão mais privações do que os gozos que desfrutam. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo das suas misérias. Essa resposta da pergunta 1019, o reino do bem poderá um dia realizar-se na terra, é de São Luís, Livro dos Espíritos. É por isso que fazia no preâmbulo, dizendo que esse momento que nós estamos vivendo na Terra, que nós chamamos de transição planetária, ele já iniciou com Allan Kardec. E que, na verdade, nós sabemos que a Terra já está esse caminho, onde, como nós estamos sintetizando, a resposta está a caminho. Urge a nos interessarmos para continuarmos nesse mundo. Mas se nós não tivermos essa oportunidade, com certeza não é castigo, nada. Deus é amor. É a oportunidade de ir equilibrando, melhorando o mundo, porque esse mundo foi feito para ser feliz. É o projeto. Mas o nosso tema, feito essas observações, para que o ouvinte perceba aonde vamos chegar o nosso raciocínio, por favor, está no Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 3, item 5, pluralidade dos mundos. Vamos trabalhar hoje com a pergunta 55 a 58. Fácil, simples a doutrina espírita, ao alcance de todos. A pergunta 55, nós, antes de fazer essa observação, é uma boa seguir aquela inspiração de nos, como nós às vezes fazemos no nosso programa, retornando assim mentalmente na nossa mente, como se fosse há muitos anos atrás, quando a Terra, no início da sua evolução, quando olhávamos o espaço e conseguimos observar
a olho nu as estrelas distantes. À noite, quando o sol, os raios são afastados, começa a existir a lua, as estrelas. O tempo passou, conseguimos construir lunetas, telescópios e fomos evoluindo. O uso dos sentidos materiais foi dando lugar aos equipamentos, o desenvolvimento da inteligência. Por isso que hoje nós sabemos que as estrelas são lindas e os planetas, mas não foram feitos por Deus apenas para embelezar a nossa visão e a nossa vida. Começamos a nos sentir como seres de natureza cósmica. É quando entra a doutrina espírita que nos dá uma visão cósmica. Nós somos seres imortais que habitamos um universo infinito com a bondade de Deus infinito. Nós somos cidadãos do universo. Nós somos irmãos que estamos no anal chamado Terra. É uma nave a nível de universo, uma pequena nave a circundar pelo universo. Nós fomos caminhando, como dizia agora, no passado nós ficávamos felizes em observar as estrelas no firmamento, mas hoje nós sabemos que nós somos, a doutrina espírita nos mostra a visão cósmica, a visão real do universo, Deus como Pai de amor, a propiciar a todos nós como irmãos que, quando nós dissemos extraterrestres, nos referimos aos nossos irmãos que vivem pululando pelo universo. A nossa mente abarca o universo. A luneta, o telescópio, enfim, toda essa evolução dos computadores, das naves espaciais, nos faz hoje observar uma Terra de coloração azul. É uma grandeza de Deus se espalhando. Só que, com todo esse conhecimento que nós começamos a desfrutar, a astronomia, uma evolução gigantesca. No passado, nós acreditávamos que os astros influenciavam o nosso comportamento. Hoje nós sabemos o livre-arbítrio. Existe astronomia no sentido de ciência. O nosso livre-arbítrio, nossa grandeza de inteligência, que nós poderemos ir desenvolvendo junto com essa moral. E nesse contexto, nós vamos entrar na pergunta 55 do Livro dos Espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade creem que Deus criou o universo somente para eles. Refrisando a pergunta 55, todos os globos que circulam no espaço são habitados? A resposta sintética, objetiva, didática, que diz sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais, orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles.
Voltando um pouco o raciocínio, há pouco tempo agora, quando contemplávamos a olho nu as estrelas, o nosso universo, entre aspas, e acreditávamos que somente nós éramos o dono do universo. Prosseguindo a explicação de Allan Kardec, também maravilhosa, memorável, Deus povoou o mundo de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitam no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos para um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, na posição, no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que ela tenha o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Prosseguindo, essa pergunta 56 já está totalmente fácil e coincide com a nossa realidade atual. A pergunta 56 diz: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Não. Eles absolutamente não se assemelham. A própria ciência comum já está começando a espranhar nessa área. A pergunta 57: a constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos os seres que os habitam, terão organização diferente? Essa pergunta 57 do Livro dos Espíritos tem uma abrangência e uma atualidade impressionante, essa pergunta. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos, os seres que habitam terão organização diferente. Aí, como diz assim, o planeta A ou B, sem citar nome. Os seres são diferentes? A resposta, bem pequena, não chega, é uma linha e meia. Sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Serve para a nossa reflexão nesse momento. Vamos supor que uma nave chegue num planeta A. O ato dele não encontrar formas visíveis a olho nu não quer dizer que ele não seja habitado. Compreenderam o nosso raciocínio, os ouvintes? Sim. É uma reflexão curta e rápida. A nave pousa, não encontra, mas não quer dizer que não exista, porque ele faz semelhança com os peixes e os pássaros. E nós vamos mais além hoje. Vamos dizer assim, as bactérias, os seres pequenos, também são seres vivos. Os seres de natureza espiritual, porque em um planeta pode ser pouso também para espíritos, que não precisam de alimentação e corpo. É uma forma de vida, sim, e é habitado. Quer dizer, não é o ato, por enquanto, dos nossos equipamentos que refletem a nossa pequenez ainda, não encontrar que não exista forma de vida. Como disse, pode ser como os peixes e os pássaros na terra, mas nós demos o exemplo das bactérias, demos o exemplo de seres invisíveis, que somos nós, espíritos sem o corpo, enfim, e outros tipos que as nossas máquinas ainda não têm a sensibilidade de captar. A pergunta 58, e encerro o Livro dos Espíritos para que possamos dar um intervalo e depois entrarmos no meio e o final do nosso programa. Pergunta 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela.
acreditais que não há outras fontes de luz e de calor, além do Sol? Então, é respondido com uma pergunta. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, e bem mais importante do que lhes cabe na Terra? Duas perguntas. Aliás, não dissemos que todos os seres vivos, vamos dar a conotação, diz assim: aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com algo semelhante aos vossos? É interessante. Vamos dar uma recapitulada. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela. Aí é perguntado: acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Quer dizer, além do Sol, será que não existe hoje? É mais fácil entendermos isso se considerarmos que o universo ele é infinito. Outra pergunta: não tendes em conta a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós, e bem mais importante que lhe cabe na Terra? Ele cita a eletricidade. Aí é uma abertura para conhecermos o universo. Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com algo semelhante aos vossos. Ele diz assim: aliás, não dissemos que todos os seres vivos vivam da mesma maneira. Quer dizer, a diferença. Vamos supor que o planeta seja muito quente para nós, porque o nosso corpo é como se fosse uma proteção, uma adaptação, porque nós somos o espírito, mas possuímos perispírito e espírito. Toda essa programação da Terra, esse corpo temporal que nós estamos usando, é para o nosso progresso e se adequa à nossa situação aqui e agora. Mas se nós avançarmos mais, que nós vamos avançando no nosso conhecimento e na nossa inteligência, nós vamos encontrar mundos com condições diferentes. Encerrando esse livro dos Espíritos, para a nossa pausa, as condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que tem de viver. Se nunca tivesses visto peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver na água. O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante que na Terra, desempenhando um papel geral, cujos efeitos não podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. Enfim, vamos dar uma pequena pausa e depois da pausa nós vamos entrar no Evangelho conforme prometemos.
Edmar Barros. Mais uma vez, nós estamos retornando. Como prometemos, já no meio do programa, já no final, o principal já foi feito no nosso introito. Nós revisamos sobre o Livro dos Espíritos. E agora é uma parte que é justamente a parte moral, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Como na revisão nós estudamos que a doutrina espírita revive, continua a simplicidade do Evangelho de Jesus, está nesse momento à prova, quando diz, nós vamos citar João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. E às vezes o ouvinte pode perguntar, o Espiritismo, ele é cristão? Lógico, porque ele continua Jesus. Ele é realmente a continuidade. E vamos começar com João. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. É o capítulo 14, versículo 1, 3. Voltando no tempo, encontrando Jesus a nos ensinar. E essa parte também de João, que nos reporta a algo muito consolador, quando diz, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Isso é uma profundidade, é um resumo que a doutrina espírita também resume bem de maneira fácil, uma simplicidade incrível. E prosseguindo, se assim não fosse, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver estejais vós também. A pergunta número 1, vamos fechar um pouquinho o Evangelho para não ter vontade de ir mais à frente. É muito bonito, mas vamos de memória, com a inspiração de Jesus. Ora, se nós voltamos no tempo, é uma consolação muito a casa do meu pai, porque no passado nós pensávamos que Deus era existia e tem muitos conceitos ainda em nossas mentes enraigados que nós respeitamos, mas no passado a ideia de Deus era muito mais difícil de conseguir expor. Com o advento da continuidade do trabalho de Jesus através da doutrina espírita, a pergunta número 1, vamos ler a pergunta número 1, porque vai facilitar na íntegra, porque a memória de todos depois buscará. Vamos abrir a pergunta número 1, vamos buscando. Encontramos. Livro 1, As Causas Primárias, capítulo 1, Deus e o Infinito. A pergunta número 1 diz, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O professor Herculano Pires ainda bota uma observação. As frases que seguem as perguntas são a resposta dada pelos espíritos. Suprimimos as aspas nesta edição por considerar desnecessárias as notas e explicações de Kardec intercaladas no texto são compostas em tipo especial de maneira que não há possibilidade de confusão. Fechando o livro, vamos voltando ao nosso Evangelho. Ora, a ideia que nós tínhamos de Deus era muito diferente. Mas Jesus ele já veio dar uma abertura muito grande nesse conhecimento, mostrando
Deus como, sobretudo, um ser de amor, de perfeição. Mas coube a doutrina espírita dar um avanço. Ele na pergunta número 1, diz quem é Deus, diz que é Deus, já mostrando uma visão cósmica do universo. O Márcio poderia me perguntar quem é Deus, mas não, a doutrina espírita pergunta que é Deus, já dando uma visão desse universo infinito. Então Deus não é uma pessoa para perguntar quem é Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, o universo infinito. Somos cidadãos cósmicos, como já comunicamos hoje. Se somos cidadãos cósmicos, já temos todo o universo pela frente. E sempre, na nossa pequenez ainda espiritual, vamos sempre conceituando Deus como homem, como ser imperfeito, com atributos puramente humanos, mas Deus não é humano. Deus, espírito e matéria. Há uma divisão. É por isso que, quando dizia assim, a casa de Deus, mas Jesus já explicou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Aí vamos mais à frente estudar. Então, Deus não precisa de uma casa, de alimentação, de odiar, de castigar, nada. Eles são atributos puramente humanos e passageiros. Nós, futuramente, seremos seres que não precisaremos de nada disso, nem de casa, nem nada. Allan Kardec sintetiza e explica. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. E prossegue, independentemente da diversidade dos mundos, essas palavras podem também ser interpretadas pelo estado feliz ou infeliz dos espíritos na erradicidade. Aí muita gente pensa que a erradicidade, quem não conhece a doutrina, que são espíritos errados. Não, somos nós naquele intervalo entre a desencarnação e a encarnação. É erradicidade. Conforme forem eles mais ou menos puros e libertos das atrações materiais, o meio em que estiverem o aspecto das coisas. Vamos dar uma refrisada para não ficar um parágrafo muito longo. Vamos ler Allan Kardec. Conforme forem eles mais ou menos puros e libertos das atrações materiais, o meio em que estiverem o aspecto das coisas, as sensações que experimentarem, as percepções que possuírem, tudo isso varia ao infinito. Esse nosso estudo, até agora nós já estamos concluindo. Na casa do Pai é o universo, são as moradas. São as diferentes moradas, são os mundos que circulam no espaço infinito, oferecendo aos espíritos desencarnados estações apropriadas ao seu adiantamento. E nós também estudamos hoje que pode ser a situação interior do espírito, assim, feliz ou infeliz. Mas também hoje nós poderemos dar um encaixe nesse estudo, com base no capítulo 3º, da referência não só assim à colônia Nosso Lar, ao Hospital Maria de Nazaré e outras colônias que o projeto Pesquisa Espírita RBE está fazendo. Mas já podemos antecipar, é que com base na universalidade do ensino dos espíritos, na lógica e na razão, nós começamos a entender que, por exemplo, a colônia Nosso Lar é uma forma também de habitação nessa casa do Pai. Quem tiver a oportunidade de estudar, pesquisar, vai encontrar diversos materiais, inclusive em transcomunicação instrumental, com fotos dessa parte de colônias espirituais. Prosseguindo,
Allan Kardec nos ensina as diversas categorias de mundos habitados, de maneira didática. Aí nós vamos, porque o texto é muito longo, nós já estamos no final do programa, já chegamos aonde nós queríamos, mas vamos, assim, a um estímulo ao ouvinte. Já estamos quase no final. Instrução dos espíritos. Isso também faz parte do capítulo 3, que diz assim: mundos superiores e mundos inferiores, resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Então, existe um resumo muito bom. Também nesse capítulo 3, são mundo de expiações e de provas, mundo regeneradores, progressão dos mundos pelo Espírito Santo Agostinho, em Paris, 1862. Mas, para dar um fechamento no nosso programa, é que a classificação de mundos, é melhor partir logo para as diversas categorias de mundos habitados. Do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau, e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Prosseguindo com Kardec. Nos mundos inferiores, a existência é toda material, as paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe. À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui de maneira que, nos mundos mais avançados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Concluindo, no item 4, nós vamos concluir, embora exista mais assunto, nos mundos intermediários o bem e o mal se misturam e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e de um modo geral. Kardec, como sempre, ele bota de maneira bem didática e bem expositiva, facilitando. Então, já que não podemos fazer, lógico, no universo uma classificação absoluta, ele nos diz: mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de expiações e de provas, em que o mal predomina. Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm o que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. Fechando os livros, vamos fechar o tablet e vamos fazer o nosso encerramento na conclusão. Surge a pergunta didática: existem mundos habitados? Outra pergunta: o que é a casa do Pai? Uma resposta objetiva. No passado, nós tínhamos a impressão sensorial de que as estrelas se viam para abrilhantar nossa vista, nos deleitar. Mas com o avanço da Terra, hoje nós percebemos, e Jesus já dizia há mais de 2000 anos atrás, que a casa do meu Pai tem muitas moradas, que compreende justamente os mundos, os que pode ser entendido como a situação interior do espírito, e começamos também a estudar rapidamente, porque poderá ser um programa específico sobre as colônias espirituais, que não deixa de estar incluído nesse tema. Uma cautela muito grande para nós que fazemos principalmente estudos e pesquisas espíritas, no nosso caso são as pesquisas, e avançamos também na área de leitura e estudos, é que necessário
justamente usar a cautela, o bom senso, avaliar, tomando como parâmetro os ensinamentos de Allan Kardec. Existe muito material de livros na internet. Nós concordamos e tudo com Kardec. Sugerimos estudar tudo. Não há um índice, não há proibição no Espiritismo. Devemos ler tudo. Mas como a encarnação é uma passagem, sugerimos começar com o professor Allan Kardec, as obras de Allan Kardec e a Revista Espírita. E posterior, vamos estudar as obras, porque é como se nós vamos hoje viajar até Recife ou qualquer outro estado, vamos dizer, Pernambuco. Se nós temos um aplicativo tipo o Waze ou um GPS, isso facilita os caminhos, os atalhos até chegar. E dentro da própria cidade nós vamos percorrer com mais velocidade, com mais qualidade. Mesmo se queremos conhecer a doutrina espírita, nós iniciamos do começo, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, etc. Posteriormente, vem os romances, etc. Como eu dizia, um cuidado que precisamos ter com muitas obras que estão circulando. Assim, o Espiritismo nada proíbe, pelo contrário, estimula. Mas é preciso que, para não haver confusão nas mentes, estudarmos primeiro Allan Kardec. Existe muito material. Tem pessoas que dizem assim: Chico disse isso, Chico disse aquilo. Queremos estudar o material de Chico, vamos olhar as psicografias. Mais de 400 livros psicografados e divulgados. Agora, porque a fulano disse isso, a doutrina espírita, nós não trabalhamos assim. Nós que fazemos a pesquisa espírita e que estudamos o espiritismo, nós nos baseamos assim em Allan Kardec, na universalidade dos ensinos, na lógica da razão. Não é porque fulano disse isso. Muito dessas informações pode ser que o Chico tenha dito ou não foi bem entendido, como não foi escrito. É como o episódio que dizem que 2019, segundo o Chico, foi a data limite. Nada, não, a doutrina espírita não tem nada com isso. Alguém disse isso, ou não memorizou bem, ou não compreendeu. Aquela fase que nós passamos antes da imprensa já passou. Hoje tudo é o que está escrito, facilita muito. Aí serve de parâmetro a lógica, a razão, para que evitemos, assim, justamente, mal entendidos. Muitas vezes nos chegam na internet, no WhatsApp principalmente, porque fulano disse isso, Chico disse isso, o outro médium. Não existe médios bons, não existe médios perfeitos, porque nós somos imperfeitos. O que existe é a universalidade dos ensinos dos espíritos, a lógica e a razão. Não existe maior médium nem melhor. Os melhores médios são aqueles que seguem o ensinamento de Jesus, a mediunidade com Jesus, dá de graça que de graça recebeste. E qualquer um de nós que educa essa mediunidade com Jesus, ele não tem nenhuma necessidade de se vangloriar e ter vaidade, porque dá de graça o que de graça recebeste. Nesse campo de há muitas moradas da casa do meu pai, qualquer médium pode receber comunicações ou pessoas dar opiniões, mas vamos seguir o exemplo de Jesus e Kardec. Encerrando o nosso programa, agradecendo a Jesus, aos benfeitores espirituais, que nos permitiram estar presentes nesse instante, nesse momento muito bonito que estamos vivendo no mundo. É o mundo das invenções, o mundo da tecnologia, o mundo da informática, a internet, que nos propicia tanta, assim, fontes de deleite, de estudo, mas também agradecendo a Jesus pela essa internet que nos propiciou estarmos nesse instante reunidos, assim, levando as boas notícias, boas informações, porque o importante é que possamos usar a internet a serviço de Jesus, que é justamente mostrar que nós estamos progredindo, que nesse momento as boas notícias são enormes, mas que infelizmente não chegam a tudo. Mas vamos dar uma boa notícia. No próximo sábado vamos ter o nosso próximo programa. Outra segunda boa notícia, qual é, Márcio? 24 horas no ar, a RBE
Pronto. Vamos ter TV grátis, programa grátis, que é mais massa, tanto o ensinamento de Jesus. Isso é a notícia 24 horas positiva. E além do mais, outros meios de comunicações espíritas. Jornais espíritas, revistas espíritas, reuniões. Outra coisa, outra notícia boa. Nesse momento existe diversas religiões trabalhando com Jesus. Não vamos dizer denominações para não ofender, mas, por exemplo, uma religião A ou B estão trabalhando, estão fazendo as suas orações, que são ótimas, outros estão estudando a Bíblia, enfim, outros estão nas tarefas de ajuda ao próximo. Enfim, temos a maçonaria trabalhando, a ONU. Tanta notícia boa que só se terá um programa, Márcio, assim, de 10 horas no ar, sem comer, sem dormir, e apresentar as notícias boas. Mas a melhor notícia é que a internet leva até você, amigo, você é imortal. Você não precisa se preocupar não, porque você não morre, você vai ter tantas oportunidades. Se você está agora numa cama de hospital, se você estiver numa prisão, se você estiver viajando, se você estiver com uma doença, seja que for, amigo, nós poderemos mudar a nossa vida com o nosso livre-arbítrio, trabalhando com o ensinamento de Jesus. Quando eu digo Jesus, porque nós somos cristãos, mas diga assim, nós poderemos aprender com Sai Baba, com Buda, com Maomé, enfim, qualquer, mas tudo isso leva a Deus. O importante é amar. E recordando Jesus e Chico Xavier, que o Chico gostava de dizer, do amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Que possamos, nos inspirando no Evangelho de Jesus, terminarmos esse programa. E que as bênçãos de luz recaiam sobre todos nós. Aí pedimos nesse instante, por todos os nossos irmãos da terra, pela paz, já que a paz é interior, a felicidade é interior, que possamos com otimismo continuarmos. Mesmo as dificuldades, mas se não fossem dificuldades que nós mesmos criamos, muitas delas, porque as causas das aflições, quando não são atuais, são de outras existências. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Ele não castiga, Ele sobretudo ama. E cada vez que nós vamos estudando mais o ensinamento de Jesus, nós vamos descobrindo que Deus é bom. Que quando pedimos um pão, Ele não dá uma pedra. Se pedirmos um peixe, Ele não vai dar uma serpente. Então não vos preocupeis demasiadamente com o dia de amanhã. O dia de amanhã tem suas preocupações próprias. Então muita paz e que Jesus nos abençoe.